Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 6. E enquanto você procura, eu quero render glória ao nome do Senhor pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui, porque o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Bom é poder estar em sua presença. Nós podemos sentir a presença dEle neste lugar. E Ele já tem falado conosco por intermédio dos louvores. E agora vai continuar falando por intermédio da palavra. Você crê nisso? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, toda a liderança, todo o corpo de obreiro que nos recebeu. Que Deus em tudo vos abençoe. Faço-me acompanhada da minha amiga Bianca, que hoje eu falei que ela veio gêmea minha. Nós nem combinamos, viemos iguais. É conexão, irmã. Anda todo dia junto? Uma hora, você sabe, né? Glória a Deus. Daniel capítulo 6, verso 10. A epígrafe do texto vai dizer, Daniel na cova dos leões. A epígrafe do texto, no versículo 10, está escrito assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou o decreto estava assinado, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos a orar. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do Senhor. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandado do real, porventura assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme o lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. E você senta glorificando ao nome do Senhor. Decreto nenhum vai te tirar do eixo. Você crê nisso? Decreto nenhum do inferno vai te desestabilizar. Você crê nisso? Recebe isso em nome do Senhor, porque decretos do inferno não vão tirar crente do eixo. Pelo contrário, tu está firmado na rocha. Aleluia. O capítulo 6 de Daniel é um dos capítulos mais conhecidos da história deste homem. Todos nós sabemos que Daniel foi levado na primeira leva, no ano 605 antes de Cristo, por Nabucodonosor. Ele foi tirado de Judá. Daniel era considerado um príncipe de Judá. Ele fazia parte da nata da sociedade. E o texto vai dizer que Nabucodonosor sitiou e invadiu a Judá sem ímpeto, com muita força, com muita violência. E na primeira leva, que foi em 605 a.C., porque o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse, pois o seu povo vivia numa gangorra espiritual. Outrora adorava ao Senhor e estava em êxtase, em adorar, em clamar, em servir ao Senhor. Mas em outro tempo, começavam a adorar outros deuses, deitando seu coração à idolatria e se afastando do Senhor. Então, essa gangorra que acontecia frequentemente com o povo, o Senhor levantou profetas, e dentre deles Jeremias. E a Bíblia vai dizer que Jeremias veio com uma palavra de arrependimento. A primeira palavra que o Senhor liberou ao povo foi de arrependimentos. Arrependei-vos do vosso pecado, pois o Senhor está disposto a perdoar, a redimir, a refazer o vaso que foi quebrado. O Senhor está disposto a perdoar os vossos pecados. Mas o texto vai dizer, e a Bíblia vai nos mostrar, que quanto mais Jeremias pregava, mais o povo caçoava. Quanto mais Jeremias falava nos portões da cidade, mais o povo caçoava dele, fazia pouco caso, perseguia, o batia. Quanto mais Jeremias falava, mais o povo virava as costas. Não houve arrependimento no coração do povo. Aí o texto vai dizer que o Senhor agora muda a fala, muda a palavra da boca do profeta e tira arrependimento, e a palavra agora é juízo. Já que vocês não querem se arrepender, agora eu vou permitir que uma nação venha com mão forte, invada e leva vocês cativo por 70 anos.
povo tinha. Quanto mais o Senhor falava, mais os ouvidos estavam tampados. Mas eu acho lindo que mesmo o povo não aceitando a palavra que Jeremias tinha na boca, Jeremias nunca parou de pregar a palavra. Porque profeta não fala o que quer, profeta fala o que Deus ordena. Alguém precisa entender isso. Profeta não vai falar o que massageia o nosso ego. Sabe por quê? Porque o povo queria ouvir palavras que massageassem o ego, que falassem com eles o que eles queriam ouvir. Mas a palavra que estava vindo de encontro a eles vai ter juízo por causa do pecado. Vai ter juízo do Senhor por causa do pecado. E na primeira leva, Daniel foi levado. E todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel chegou na Babilônia com aproximadamente 17 anos de idade. E a Bíblia vai nos mostrar que a primeira intenção de Nabucodonosor foi mudar o alimento em que esses jovens costumavam comer. Nabucodonosor vem com uma ordem para o seu eunuco e diz: olha, vamos introduzir esses jovens, na nossa cultura, porque eles vieram de Judá, eles adoram ao Deus de Israel, mas aqui são outros deuses, vamos introduzi-los na nossa cultura. O texto vai dizer que a primeira forma, que parece bem sutil, irmão, parece bem legal, foi a forma que Nabucodonosor encontrou, dizendo: o que eu comer, dá para eles comerem também, o que eu me alimentar, dá para eles se alimentarem também. Quem está olhando por fora está pensando: que rei legal, que rei gentil, os príncipes vão comer da comida dele. Mas sabia que o inimigo tem estratégias sutis para tirar a gente do propósito? E essa estratégia era muito sutil, porque tinha alimento aqui que era consagrado a outros deuses, e alimentos que na lei mosaica o povo não poderia comer, como carne com sangue ou algumas carnes que eram inapropriadas. Então Nabucodonosor vem com uma estratégia muito sutil com o povo e dizendo: coloca eles para comer, porque conforme eles vão consumindo, daqui a pouco o que eu consumo eles consomem, o que eu falo eles falam, como eu me visto eles se vestem, o que eu escuto eles escutam, o que eu falo eles falam. Olha a intenção do adversário. Veio com uma coisa muito sutil, veio com algo que parecia bobo, mas o inimigo trabalha assim. O céu está dando aqui alerta para alguém. Vigia com armadilhas sutis, vigia com convites sutis, vigia com conversas que parece que não tem nada a ver, porque o que você acha que não tem nada a ver é a brecha que o inimigo está buscando para ferir você, para tirar você do eixo, para tirar você do propósito. Desculpa, irmãos, mas tem um negócio que isso me irrita. Quando o céu fala e alguém fala: nada a ver. Tem nada a ver. Louvar aqui, escutar uma música circular, não tem nada a ver. Pular aqui, mas se requebrar lá fora, não tem nada a ver. A roupa nem cabe na pessoa. A pessoa usa GG, quer colocar pé, mas diz: não tem nada a ver. Deus conhece o meu coração, não se importa com a minha vestimenta. E o céu está dizendo: toma cuidado, porque o inimigo vai te tirar do céu com coisas sutis. A porta do céu é estreita ainda, irmãos. Eu sinto um temor de Deus, porque isso bate em mim também. A porta do céu continua sendo estreita, e tem coisa que tem tudo a ver, e tu está dizendo que não tem nada a ver. O Espírito Santo ainda incomoda, o Espírito Santo ainda diverte, o Espírito Santo ainda sinaliza. E ele está dizendo: Nabucodonosor está vindo com comidinha, e tu está querendo sentar na mesa para comer, mas abre o teu olho, porque o céu já está sinalizando alguém e dizendo: não cai na armadilha de Satanás. Nabucodonosor vem, senta aqui e come. Bora. O que eu comer, vocês vão comer. E começa assim. Porque daqui a pouco
O que Nabucodonosor está escutando, eles também estão escutando. O que Nabucodonosor está vestindo, daqui a pouco eles vão vestir também. Como ele se comporta, daqui a pouco os jovens vão se comportar também. Isso aqui é uma palavra de alerta para nós, toma cuidado, porque o adversário quer entrar de forma sutil, mas o dono da igreja, o atalaia da igreja, está bem posicionado, observando tudo e dizendo: eu ainda cuido da minha igreja, eu ainda sinalizo a minha igreja, eu ainda sou Deus, o dono da minha igreja. Lembra de Neemias? A Bíblia vai dizer que Neemias recebe um convite. Neemias está fazendo uma grande obra, a qual ele não pode ser interrompido para parar, para dar ouvidos a outros. Mas o texto vai dizer que agora seus adversários, Tobias, Sambalate, Gésem, vão agora mandar cartas para ele, dizendo: vem congregar conosco na aldeia. Vem congregar conosco na aldeia. O convite parecia bom. Olha o convite, pastora. Era: vem congregar, vem cultuar. Bora congregar conosco na aldeia. Mas o texto vai dizer que a intenção do coração dos adversários era que quando ele viesse congregar, ele fosse morto. Aí quem olha para o convite vai dizer: que convite lindo. Sabe aquele chá da tarde que a gente é convidado e o Espírito Santo incomoda? Não vai não, sai dessa mesa. E tu fica: não, eu vou lá. Ela comprou pão, fez um salgadinho. Sabe aquela conversinha no WhatsApp que passa da meia-noite e começa a mudar o teor? Aí você fica: não, nada a ver. Ai, se eu orar, ele vai vir para a igreja, vai se converter. Ai, ela vai vir para a igreja, vai se converter. E o céu está falando: o convite parece ser bonito, mas a estratégia do diabo é te matar. Ele está conspirando para te matar. A intenção do diabo é te destruir. Vamos fechar as brechas. O texto vai dizer que quando os convites vêm, só não veio uma vez não. A Bíblia vai dizer que veio 5 vezes, e na 5ª vez, Neemias vai lá de cima dizendo: eu não posso parar essa obra para ter convosco. Não dá para parar o que eu estou fazendo. A obra requer tempo, requer atenção. Não dá para parar para ir convosco. E o céu nos dá um conselho: se está com a cabeça muito aérea, vai para a obra. Se está com muito tempo livre, bora ajudar o ciclo de oração. Se está com muito tempo livre, bora orar mais, bora ler a palavra mais, bora consagrar mais, bora orar mais, bora jejuar mais. Foca na obra, deixa que o céu trabalhe no seu futuro. Foca agora, porque o céu vai te dar livramento, meu Deus. Daniel, e todos nós conhecemos, vai propor no seu coração o quê? Não se contaminar, não comer. Ele vai dizer: isso aqui é muito lindo e mexe muito comigo toda vez que eu leio. Porque não foi ninguém que chegou em Daniel e disse: não coma. O Espírito Santo não impulsionou Daniel a não comer. Daniel sabia dos seus princípios, sabia quem ele servia, sabia de onde ele vinha e para onde ele ia. Então ele decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar. E essa geração precisa entender dos princípios e precisa entender de onde veio e para onde vai. Sabe qual é o nosso problema? É que, como já foi dito aqui por intermédio da irmã, nós achamos que ele não vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida, mas ele vai. E é por isso que ele veio nos sinalizar, dizendo hoje aqui: tu sabe para onde tu quer ir, tu sabe para onde tu vai, então vigia. Daniel sabia que ali não era o lugar dele, que a pátria dele era Judá, e que um dia ele retornaria a Judá. Ele disse: não preciso de impulso de ninguém, não preciso de ajuda de amigo, não preciso de convocação do pastor. Eu sei o que eu sou, aonde eu estou, eu vou continuar sendo. É porque tem pessoas que só são crentes dentro da igreja, fora não é. Desculpa, irmãos. Tem gente que na Babilônia esquece que é cristão, mas bom que nós estamos aqui, todos nós lembramos, né não? Que nós somos cristãos dentro da igreja, fora, no parque, na faculdade, no trabalho, na escola, na esquina, em casa principalmente, onde fomos, somos crentes. Ele sabia: eu sou crente, eu sou cristão, isso aqui não é para mim. Foi ele que colocou no seu coração não se contaminar. Aí o texto vai dizer que a renúncia de Daniel gerou para ele presentes do céu.
E eu acho isso aqui lindo. Porque toda renúncia nossa gera presente que o céu envia. O texto vai dizer, abre a sua Bíblia comigo, abre. Daniel capítulo 1. Verso 17. Ora, a estes jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento de toda visão e sonhos. Era Deus basicamente dizendo assim, toda renúncia gera um presente da parte de Deus. Não fica pensando que a renúncia que você tem, que todo dia você renuncia a tua carne, renuncia a teus prazeres, renuncia a tuas vontades, porque se fosse pela nossa vontade, irmão, nem aqui nós estaríamos em casa descansando de uma semana que foi difícil. Todo mundo aqui passou uma semana que só Deus sabe, mas nós renunciamos a nossa vontade e disse, vamos à casa do Pai. É bom estar na casa do Pai. E aqui o céu toma a minha boca para dizer para você, toda renúncia vai gerar presentes do céu ao teu favor. Daniel recebe presentes da parte de Deus por uma renúncia que ele resolveu aqui na terra realizar. O texto vai dizer que essa renúncia fez com que o eunuco olhasse para ele. E na hora da revista, eu achei isso aqui lindo. Porque o texto vai dizer que o eunuco não queria. O eunuco não queria assinar o acordo com Daniel. Não queria falar para Daniel, Daniel, fica comendo legumes, não. Bora comer a comida do rei, porque tu vai ficar fraco. Vai dar para perceber que tu fez uma dieta. Vai dar para perceber que tu perdeu peso. Isso vai me prejudicar, mas o texto vai dizer que Daniel falou, não, deixa só 10 dias. E no final, na revista, se tu vê que vai te prejudicar, a gente come, mas se não, mantém. O texto vai dizer que quando chegou na hora da revista, irmão, na hora do exame, que o eunuco bateu o olho em Daniel, encontrou Daniel mais curado, mais forte, mais robusto. Quem olha para Daniel está pensando que Daniel está fazendo dieta, porque legume e algo é coisa de dieta. Mas a dieta do céu é totalmente diferente da nossa. A renúncia traz em nós um semblante de vitória. A renúncia traz em nós um brilho do Espírito Santo. Ai, alguém sabe quando nós estamos renunciando, porque o Espírito Santo identifica, você não precisa nem falar. O brilho do Espírito Santo já vai na tua frente. Esses dias, numa conversa com a minha amiga, eu disse para ela, eu falei, sabe por que a gente é bonita? Porque a gente tem o brilho do Espírito Santo. Ela falou, amiga, então o Espírito Santo pode sair da gente? Não, eu falei, não pode. Não foi não? Ela falou, não pode não. Eu falei, não pode não, menina. Se o Espírito Santo sai, tu vê a carcaça que a gente... Se o brilho do Espírito Santo sai, tu pode passar a maquiagem, pode passar o rímel, pode chapar o cabelo. Se o brilho do Espírito Santo não está em nós, alguma coisa é esquisita. Mas glória a Deus que nós estamos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que identifica, é Ele que apresenta. Este é o Daniel que nós conhecemos. E o Daniel no capítulo 6, irmãos, já é um Daniel avançado em idade. No capítulo 6, Daniel já está aproximadamente com 80 para 90 anos de idade, já é um senhor. Já passou algumas décadas dentro da Babilônia, aproximadamente 60 anos já dentro da Babilônia. Este homem aqui já tem 80 anos. Quando ele vai viver uma das maiores honrarias da vida dele. Pois Daniel, até este momento, já tinha passado por vários cargos na Babilônia. Daniel já tinha sido conselheiro real, administrador, chefe dos magos. Mas agora no capítulo 6, o texto vai dizer que Dário vai levantar agora Daniel como entre dois príncipes. Entre ele tinha mais 2 príncipes para cuidar de quê? De 120 províncias. Esse foi o cargo mais elevado que Daniel ocupou dentro da Babilônia.
ele diz: eu confio em você. Vou levantar você e mais 2 como príncipes, para vocês cuidarem de 120 presidentes de 120 províncias. Nós estamos falando de 120 presidentes que dariam conta, trariam um relatório a Daniel sobre tudo o que estava acontecendo nas províncias. Por quê? A intenção de Dário era não perder financeiramente. Dário não queria sair no prejuízo financeiramente. Então ele vai levantar Daniel junto com mais 2 homens para cuidar dessas 120 províncias. Aí o texto vai dizer que Dário, olhando para Daniel, deseja no seu coração criar um cargo que até então não tinha, não existia, só para honrar Daniel. Pois Dário olhava para Daniel e tinha apreço, tinha carinho, tinha amor por Daniel. O texto vai dizer que Dário pensa em fazer, em elevar Daniel além do que ele já tinha sido elevado. Mas o texto vai dizer que os seus companheiros se incomodaram. Por quê? Porque em Daniel havia um espírito excelente. Daniel não é o tipo de crente que compete com ninguém, porque o espírito excelente não dá para dividir, não tem competição. Mas a pessoa já se destaca mesmo sem querer competir, tá entendendo? Daniel não era daquele crente que precisava competir com ninguém, mas o que carregava, o que ele tinha, já fazia ele se sobressair dentre todos. Era algo natural, era algo que se transparecia naturalmente. Daniel não fazia esforço, mas quem batesse o olho em Daniel sabia que ele carregava um espírito excelente e tudo que ele fazia daria certo. E deixa eu te falar uma coisa: não quer problema? Não se destaque. Quer viver uma vida normal? Não se destaque aonde você estiver. Porque todas as vezes que nós nos destacamos em alguma coisa, vai se levantar pessoas contra nós. E, irmãos, desculpa, isso aqui não é só dentro da igreja. É no trabalho, é na escola, é em qualquer ambiente, é familiar. Lembra de José? José sonhava e os seus sonhos incomodavam seus irmãos. Era ele que queria? Não, era Deus que entregava. Mas incomodava quem acompanhava ele. A mesma coisa é com Daniel. Não foi Daniel que pediu, foi Deus que entregou. E, irmãos, eu respeito quem Deus entrega algo excelente. Porque não é nós que pedimos, é Deus que entrega. Não é a pessoa que quer, é Deus que escolhe. Não é a pessoa que pede, é Deus que dá. Quanto mais a pessoa recusa, mais Deus fala: é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu quero. E quando há o Espírito excelente, não dá para se esconder. Não dá. É por isso que Deus nos trouxe aqui e sentou pessoas que carregam esse Espírito e me toma a minha boca para dizer para você: não dá para você se esconder. Não vai dar para você se colocar numa caixinha, entrar dentro do quarto, fechar a porta. Não vai dar para você se esconder. O Espírito excelente que está em ti vai denunciar quem te chamou e para que te chamou. Mas o céu toma a minha boca para dizer: continua crente naquele que te escolheu, independente dos levantes, independente da inveja, independente do que for para acontecer. O céu está falando: permanece no lugar que eu te coloquei. O texto vai dizer que dentre os 2, Daniel se sobressaiu. Não era forçado, não precisava de esforço. Era natural. A ponto de isso incomodar a todos. E eles buscarem fazer uma emboscada, uma armadilha para destruir Daniel. Só que o texto vai dizer, e você conhece, que eles buscam uma forma de prejudicar Daniel dentro do reinado, mas não encontra, porque Daniel não dava brecha. Daniel não era corrupto. Daniel não recebia dinheiro para fechar a boca, nem fazer negócios errados.
Daniel preferia perder o emprego, mas não perdia a presença. Daniel preferia perder a amizade, mas não perdia a presença. Daniel preferia estar sozinho, mas garantia a presença do Senhor com ele. Daniel não era levado por conversas, pelo contrário, era Daniel quem influenciava, quem caminhava com ele. Então todos estão olhando e dizendo, como que vamos encontrar falha neste homem? Como? Aonde? Vamos procurar e não vamos achar. A não ser na lei, a não ser se nós usarmos a lei do Deus dele contra ele mesmo. Olha. Bora no rei e dizer para o rei, para ele fazer um decreto. E o decreto é qual? Ninguém vai adorar, nem orar, nem fazer petição a nenhum Deus, a não ser o Senhor, o rei Dário. Nesta época, neste contexto e na Babilônia, os reis não eram considerados apenas reis ou administradores. Eles eram considerados divindades. Então, quando estes homens buscam uma falha no caráter de Daniel e não encontra, vai buscar uma falha ou vai tentar achar um problema na lei do Deus que Daniel servia. Por quê? Porque este Deus não aceita ser dividido ou ter adoração dividida. Este Deus não aceita ser colocado em segundo plano. Então eles pensaram o quê? Daniel, ou cede ao Deus dele, ou a gente pega ele no pulo. A intenção do teu adversário é fazer você deslizar, fazer você errar, na intenção de te prejudicar. Eles estão buscando e armando pelas costas, preste atenção. Não foi algo explícito, foi pelas costas, foi conversas pelas costas, mas eu amo o Senhor, que mesmo com conversas pelas costas, Ele é o Deus que não dorme, não tosqueneja, e Ele vê, contempla tudo. Eu amo Ele. Eu amo Ele porque toda armadilha de Satanás ou toda armadilha do inferno contra as nossas vidas não tem como prevalecer, pois Ele sempre avisa. Eu amo a palavra porque 2 Reis capítulo 7 vai dizer, capítulo 6, vai dizer que Ben-Hadad sempre tramava em pegar o povo despercebido. Ben-Hadad fazia armadilhas para pegar o povo desprevenido, mas o texto vai dizer que em Dotã havia um profeta, e este profeta se chamava Eliseu. Aí toda vez que Ben-Hadad, rei da Síria, falava, vamos pegar o povo desprevenido, vamos matar, vamos pegar eles desapercebidos, vamos pegar eles pelas costas, o texto vai dizer que o Deus de Israel se aproximava e falava no ouvido de Eliseu, dizendo, Eliseu avisa ao rei Jorão para não passar por este ambiente, não passar por essa coluna, não ir por este vale, porque Ben-Hadad está querendo pegar ele desprevenido. E Deus toma a minha boca para dizer, toda armadilha que Satanás está armando contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu futuro, vai cair por terra, porque o Deus de guerra já se levantou a favor da sua igreja. Não tem disfarce que prevaleça. Não tem conversa oculta que prevaleça. Não tem armadilha arapuca de Satanás que prevaleça, porque o nosso Deus, como o salmista vai dizer, e eu repito, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele está atento guardando. É por isso que o salmista vai dizer que se Deus não cuida, em vão vigia o sentinela. É o inimigo armando aqui, Deus mostrando para os seus profetas lá. Se você crê, você recebe. É o inimigo armando para destruir tua casa e Deus te revelando. Eu não sei se você vai ter sonho profético. Eu não sei se vai ser por intermédio da palavra. Eu não sei se vai ser por intermédio da profecia. Mas o Senhor está falando, eu não vou deixar você em oculto nessa situação. Eu vou mostrar a estratégia do teu adversário. A ti, mulher. A ti, homem. Não sei como vai ser, não sei se você vai sonhar, não sei se alguma ligação vai tocar, não sei se Deus vai mandar um profeta, mandar
um WhatsApp ou no meio do culto, como pegou Jaziel, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor não vai deixar você enganada nessa situação. Essa arapuca que armaram contra tuas costas, o Deus de Daniel, que tudo vê, está dizendo: eu vou me revelar a ti. Eles armam uma arapuca, vai ao rei pedindo um decreto, e o rei, por se sentir uma divindade, vai aceitar sem averiguar qual é a intenção do coração desses homens. O texto vai dizer que quando o rei aceita, assina o decreto, quando o decreto é liberado, eu acho isso lindo. Você acha que Daniel, quando recebeu o decreto, a gente leu aqui, eles conseguem o que eles querem. Eles fazem o decreto na lei dos persas e dos medos. Mas você acha que quando Daniel chegou com o decreto na mão dele, você acha que Daniel se desesperou? Chega o decreto na mão de Daniel e Daniel está lendo e pensando: eu vou sair do eixo por causa do decreto do inferno? O decreto era o seguinte: aqueles que rogarem, fazer qualquer petição ou qualquer clamor a outro Deus que não seja o rei Dário, serão lançados imediatamente na cova dos leões. Olha o decreto que Daniel acabou de ler. Um decreto de morte. Se ele resolvesse adorar ao Deus dele, ele colocaria a vida dele em risco. Seria vital. Mas o texto vai dizer que Daniel, quando leu o decreto, não estava em casa. Não sei se ele estava no palácio, não sei se ele estava na rua, não sei onde ele recebeu a notícia. Porque tem notícias que pegam a gente fora de casa, no trabalho. A gente não está nem esperando, está chegando na padaria, a notícia vem. Saiu para a calçada, atravessou a calçada, já veio a má notícia. Ele não estava em casa quando ele recebeu o decreto, mas o texto vai dizer que pensa que ele se desesperou que nada. Ele voltou para a casa dele como ele fazia de costume. E o céu me trouxe aqui para dizer: nenhum decreto vai fazer você perder a rota da tua casa. Nenhum decreto vai fazer você perder a rota da sua vida. Nenhum decreto vai fazer você ficar frustrada emocionalmente, abalada emocionalmente, abalada psicologicamente. Nenhum decreto de Satanás vai conseguir tirar você do eixo. A má notícia vai vir, mas tu vai ficar firmado na rocha. Este homem não está em casa quando ele escuta o decreto. Não está. Quando ele lê, ele não está, mas o texto vai dizer que ele voltou. Porque eu aprendi que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, não, mas permanece firme para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, pode vir decreto, pode vir levante de Satanás, pode vir diagnóstico, pode vir porta fechada, pode vir levante, eles não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Eu imagino Daniel voltando e o texto vai dizer que Daniel agora volta. E preste atenção, Daniel volta e sobe para o seu quarto. Sobe para o quarto e volta a fazer o que ele fazia de costume. Porque a gente pensa que Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele orava. Mas não. Daniel não foi para a cova dos leões porque ele orava. Mas sim porque ele não perdeu o costume da oração. Porque orar, irmãos, você pode orar em espírito, pode orar deitado, pode orar tomando banho, pode orar lavando a louça, pode orar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eu posso estar aqui conversando com a irmã e estar em espírito de oração orando, ela conversando comigo e eu orando ao mesmo tempo. O negócio aqui não foi a oração, o negócio foi o costume que ele não alterou.
Porque o diabo está pensando que tu vai perder o costume de buscar ao Senhor, porque decreto foi levantado. Alguém está pensando que tu vai perder o costume de consagrar, porque o diagnóstico bateu na porta. Alguém está pensando que tu vai perder o costume de dar glória aos céus, porque a porta está fechada e o diabo está falando, vamos com pressão para ela, que o costume dela acaba. Bora com pressão, que ela nunca mais volta. E enquanto mais te pressiona, mais firmada tu fica. Quanto mais te pressiona, mais firmada tu está. Aqui não é oração, aqui é um costume que ele fazia 3 vezes ao dia, com as mãos erguidas em direção a Jerusalém. O adversário deu o decreto, ainda mandou espia para investigar. Vamos ver se agora ele para ou se ele vai para a cova. Só que eu acho lindo que o decreto não alterou o costume de Daniel. Eu vou continuar como eu sempre fiz. Eu vou adorar da forma que eu sempre adorei. Eu vou cantar da forma que eu sempre cantei. Eu vou entregar um culto santo, racional e vivo, como eu sempre entreguei. O diabo está achando que vai alterar a sua disciplina espiritual, porque eu creio que ainda nós temos disciplina espiritual. Daniel só precisava ficar 30 dias sem orar, irmãos. Ou orar de outro jeito, ou orar escondido. Mas não. Ele não alterou a disciplina dele por causa do levante do diabo. Está aqui para muitos aqui, muitos de nós, 30 dias é fichinha ficar sem orar. Brincadeira, né, irmão? Vocês não ficam 30 dias sem orar, né? Pelo amor de Deus, irmãos. 30 dias sem ler a Bíblia, irmão. 30 dias sem tirar um jejum. 30 dias sem consagrar. Essa é uma disciplina que nós como cristãos temos que ter. Isso aqui não é um parque de diversão, não. Isso aqui requer esforço mesmo. Não é coisa agradável, mas é necessário. Alguém está entendendo? Quando nós precisamos do remédio, nós não tomamos porque gostamos, mas porque é necessário. A oração funciona assim. Eu amo o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele vai dizer que a oração é um instrumento que aciona o poderoso Deus. Olha. A oração é um instrumento que aciona, que convoca, que chama a atenção do Todo-Poderoso. Aí tem crente que entra a semana, passa a semana, não dobra o joelho, não fala com o Senhor. Ainda tem a capacidade de falar, mas eu acordei e dei bom dia para o Senhor e pedi para Ele cuidar. Eu estou falando de propósito, eu estou falando de devocional, eu estou falando de minutos, eu estou falando de colocar Ele como primícia, eu estou falando disso. Eu estou falando de tirar um tempo ao Senhor, porque nós tiramos tempo para assistir, tiramos tempo para o filho, tiramos para o marido, tiramos para casa, tiramos para tantas coisas. Se teu amigo te ligar e pedir para ir passear com você, tu abre um tempo na agenda, mas quando o negócio é com Deus, parece que não tem tempo para orar, não dá para ler, bate sono, bate cansaço, e o céu está falando, eu quero que você volte às disciplinas espirituais que você tem. Uma igreja não é viva sem oração. Uma igreja não é viva sem a palavra. A palavra ainda é luz para os nossos pés. É o Senhor falando, é a palavra, é a oração, é a entrega. Daniel poderia ficar sem orar, mas ele preferiu ir para a cova do que ficar sem a presença. E tem gente aqui que já está tanto tempo sem conversar com Ele, que quando ajoelha para orar, nem a presença dEle sente. Ai, Jesus, me cobre com teu sangue. Tem gente aqui que está tanto tempo distante, que quando ajoelha até tenta, mas quando ajoelha fala, Senhor, eu não estou sentindo nada.
E o céu está falando para alguém, falando conosco aqui, e dizendo, é você sem sentir mesmo, continua orando. É sem sentir mesmo, continua orando. É isso que o inimigo quer fazer a tua cabeça ficar confusa e dizer, ele te esqueceu, ele te abandonou, mas ele está dizendo, eu estou perto, estou vendo, continua! Continua até sentir ele no quarto. Continua até ele te responder. Continua até a presença dele invadir o ambiente e te tomar. Continua, insiste, insiste, insiste. Orou 5 minutos, não sentiu. Bora para os 10 minutos. Não tem palavra. Então começa a orar os salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Não tem palavra, ora a Bíblia. Não tem o que falar, ora a palavra. Mas não desiste. O céu toma a minha boca para dizer para alguém. Tu está desistindo no primeiro minuto. Nos primeiros 2 minutos de oração, se Deus não se manifestou, tu quer parar de orar. E o céu está falando, tu ficou tanto tempo distante. E eu quero estreitar esse relacionamento. Eu quero que você volte às suas disciplinas espirituais como outrora. Sabe, lembra do primeiro amor que a gente não faltava um culto, orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Podia ser a madrugada mais fria, tu estava lá de joelho clamando por vitória, por livramento, por cuidado, por providência. É isso que o céu está querendo, é isso que o céu está sentindo saudade. O céu me incomoda para dizer, eu estou sentindo saudade de você na madrugada pedindo livramento pelo esposo, pelo filho, pela casa, pelo bairro. Quantos livramentos eu dei para ti, só numa oração que tu fizestes, e o céu está falando, volta às práticas de antes. Irmãos, eu não sei o que Daniel orou, mas eu imagino na situação de Daniel orando e dizendo, uns confiam em carros, outros, Senhor, confiam em cavalos. Mas, Senhor, eu farei menção do teu poderoso nome. Eu não sei o que Daniel orou, mas eu penso Daniel falando, uns se encurvaram e caíram, Senhor, mas eu estarei de pé pelo teu poderoso nome. Eu imagino este homem lá no quarto declarando Salmos 20, dizendo, uns confiam em carros, Senhor, outros estão confiando nos cavalos. Sabe o que é confiar no carro? É na força do teu braço, é na força do homem, é na sua força. Mas eu, Senhor, eu vou fazer menção do teu poderoso nome. Eu vou declarar as suas maravilhas, Senhor. O texto vai dizer que ele ora como fazia costumeiramente. Aí, os adversários estão como? Estão só observando Daniel. Aí o texto vai dizer que Daniel está lá orando com a mão estendida para a banda de Jerusalém. Estes que estão observando já foram levar o assunto ao rei. Mas olha como eles chegam. Eles chegam dizendo assim, ó rei, o Senhor não fez um decreto dizendo que ninguém poderia adorar outro Deus além de ti? Pois tu lembra de Daniel, o transportado, exilhado de Judá? Irmãos, nessa altura do campeonato, Daniel já tinha sido governador, já tinha sido chefe dos magos, já tinha sido príncipe, já tinha sido tanta coisa, mas quando o adversário vai trazer a notícia ao rei, vem com o passado, veio de onde ele veio. Olha, ele é um exilhado. Ele é um transportado. O adversário da nossa alma tem essa habilidade de querer trazer para o nosso presente quem nós somos no nosso passado. Traz à nossa memória quem nós fomos.
vai no rei e diz, ele era transportado, nem daqui ele é. Ele é um exilado. O adversário vem querendo trazer quem nós fomos para quem nós somos agora. Tu não merece nada não, porque tu era uma bebum. Tu não merece nada não, porque tu vivia lá, no mundão. Tu não merece nada não, porque tu vivia na esquina. O inimigo tem essa habilidade, esse negócio de querer trazer quem nós éramos para o nosso presente. Mas eu amo Jesus, sabe por quê? Porque isso não me abala. Porque realmente eu não era nada. Realmente nós não éramos pecadores sem direito a perdão. Não merecíamos estar aqui. O Senhor nos pegou no lamaçal do pecado mesmo, todo sujo de lama mesmo, deu um banho de graça e nos colocou aqui para hoje participar do departamento dos embaixadores de Cristo. Quem éramos nós para ser dos embaixadores de Cristo? Mas Ele resolveu nos escolher, não éramos nada. Aí você acha que Satanás vai me abalar porque ele veio com informação do meu passado para o meu presente? Irmão, isso só me dá alegria em servir ao Senhor, porque é o Senhor mostrando para mim, tu não era nada, mas olha o que eu fiz com você. Tu não merecia, mas a minha graça te alcançou. Tu estava no mundo, mas eu te aceitei. Para com isso de ficar triste ou cabisbaixa quando o inimigo vir te acusar. Lembra que se você está de pé hoje, foi porque Jesus te encontrou naquela esquina, naquele bar, naquela casa, aonde ninguém queria ir, aonde a sociedade não queria entrar. Ele entrou, te salvou, morreu na cruz por você e te colocou aqui para sentar entre os príncipes, e ainda prometeu que vai voltar, vai voltar, vai voltar. Ele só foi preparar morada para onde ele estiver, estejai vós também. Deixa o inimigo levantar a calúnia que ele quiser ao teu respeito. Você sabe quem te chamou. A gente precisa amadurecer e entender que o inimigo não vai conseguir atrapalhar o nosso futuro, mas ele vai tentar trazer o nosso passado para o nosso presente, a fim de que nós mesmos venhamos atrapalhar o que Deus tem para nós no nosso futuro. Ele não tem poder de atrapalhar o que está lá, mas ele vai usar as artimanhas dele para fazer a gente paralisar e não alcançar a promessa que Deus já realizou ao nosso respeito. Então é por isso que todos os dias ele quer trazer à tua memória quem você era. Mas o sangue de Jesus que te cubra. Quando ele vir, tu já vai estar com uma palavra na boca dizendo, foi Deus quem me escolheu, foi ele quem me chamou, foi ele quem me lavou, e eu estou limpa pelo sangue do Cordeiro. A sociedade tem hábito de escolher quem é vantajoso para ela, ou quem tem algo a oferecer. Mas eu amo Jesus porque ele não escolhe quem tem algo a oferecer, irmãos. Porque, irmão, cá pra nós, a gente não tem nada a oferecer, não. Às vezes eu olho pra mim no espelho e fico, Jesus, o que tu escolheu? O que tu viu? O que tu achou? Porque nós não temos nada a oferecer se não for pela graça dele. Eu amo a palavra porque a Bíblia vai dizer que 4 leprosos estavam fora de Samaria. A sociedade tinha expulsado os 4 leprosos. Tinha colocado para fora, e pela lei mosaica, os 4 leprosos tinham que rasgar as vestes e sair gritando, sou imundo, sou imundo, sou imundo. São 4 imundos que estão gritando fora da cidade, que são imundos, que não têm chance nenhuma de voltar, que foram excluídos, que a família não está mais perto, que a sociedade não dá nada, que Deus resolveu escolher eles para trazer boas novas para uma Samaria que estava perdida. Foi eles que Deus falou, vou usar os improváveis, que estão dispostos a viver o novo, para trazer boas novas para uma Samaria que está em crise. O céu está falando, é você mesmo que eu escolhi, improvável, mas é você que vai voltar com boas novas para Samaria.
Deixa o inimigo querer falar o que quiser, ou trazer à tua memória quem tu era. Tu sabe quem te escolheu. O teu olhar tem que estar na cruz. O teu olhar tem que estar em Jesus. É por isso que o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, não é para a terra. O que eu preciso, o socorro que eu quero, não vem do homem, não vem do amigo, não vem da terra, vem dele. Então foca teu olhar em Jesus. Continua orando como faz de costume. Eles vão passar a notícia a Dário. Quando Dário descobre que toda essa arapuca era para Daniel, o texto vai dizer que ele se entristeceu, a ponto de querer conseguir livrar Daniel da cova. Mas ele não consegue. Eu achei isso lindo, porque às vezes, não é que o homem não quer ajudar, irmãos. Não é que o amigo não queira ajudar. Não é que o pastor não queira te ajudar. Não é que a sua mãe ou seu pai não queira te ajudar. Não é que o cônjuge não queira te ajudar. É que às vezes o homem é limitado, mas Deus não. O homem é limitado em suas próprias forças para fazer algo por nós, mas Deus... Dário queria, tanto que o texto vai dizer que ele trabalhou a noite inteira, o dia inteiro, até a noite, tentando buscar uma forma de livrar Daniel da cova. Mas nada ele pôde. Está entendendo que não é que ninguém quer te ajudar? Para com essa síndrome de achar que ninguém gosta de você. Gostam, mas está limitado nas suas próprias forças. Mas Deus não tem limite. O texto vai dizer que como ele não pode fazer nada, e os que tramaram a morte de Daniel vêm dizer para ele: rei, não tem o que ser feito, não tem como ser revogado. É a lei dos persas. O texto vai dizer que ele manda, com dor no coração, mas manda, lançar Daniel dentro da cova dos leões. Dentro da cova dos leões. Plural, irmãos, mais de um. Mais de um leão dentro da cova, esperando um único homem. O texto vai dizer que quando Daniel está sendo levado, Dário chega em Daniel e diz: Daniel, que o Deus que você serve continuamente te livre da cova dos leões. Sabe o que Dário estava dizendo a Daniel? Daniel, eu sei que você serve ao Senhor, independente da situação. Independente de você ter dinheiro ou não, Daniel, tu serve. Independente de tu estar bem de saúde ou não, tu serve. Paz, pastora Amanda, tudo bem? Independente se você está bem ou não, você serve. Independente de ter dinheiro na conta ou não, você serve. Independente se está chovendo ou não, você serve. Independente se está calor ou não, você serve. Independente se está frio ou não, você serve. É o rei olhando para Daniel e dizendo: independente das circunstâncias, eu sei que você serve a este Deus. Porque cá para nós, tem crente que só serve no verão. E tem crente que só serve no inverno. Não é não, pastor? A gente que já pastoreou a igreja, a gente sabe. Tem crente que só gosta de vir quando é culto do departamento dele. Quando não é, ele não vem. Funciona bem assim. Tem crente que só gosta de adorar o nome do Senhor quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão ruins, esquece. Não quero ficar escondido. Mas Daniel não. Daniel, independente das boas novas ou não, ele serve continuamente. Independente se ele está com saúde ou não, ele serve continuamente. Independente se ele é governador ou exiliado, ele serve continuamente. Independente se está na prova ou na bênção, ele serve continuamente. Independente se está com o carro andando a pé, ele serve continuamente. Independente da situação, ele está servindo. E Dário está vendo. Porque tu acha que ninguém observa a nossa conduta? O rei está observando a conduta de Daniel há tanto tempo, a ponto de ter certeza que o Deus de Daniel vai poder livrar ele da cova. Aí o texto vai dizer, eu amo isso aqui, que Daniel é lançado e o rei volta, pede
hoje para acessar as músicas, não quero música hoje. E o texto vai dizer que ele faz jejum. Irmão, nós estamos falando de um Deus, de um rei pagão. De um rei que nem sabia quem era Deus. Mas pela vida de Daniel, o cara tá fazendo até jejum agora. Começou até a jejuar. Você está entendendo que a nossa conduta, o nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras? A nossa conduta como cristão prega mais do que a gente abrir a própria Bíblia. Porque alguém precisa entender que as pessoas não estão dando crédito à palavra que sai da tua boca, não é porque a palavra não é verdadeira, é pela conduta que você tem. Daniel não precisou pregar sobre o Deus que ele vive. Daniel só viveu, só deu testemunho. E o rei Dário já sabia, opa, quando Daniel estava na prova, ele jejuava. Então bora que eu vou jejuar, porque vai ter resposta por causa do jejum. Está entendendo que quem observa você no teu trabalho, quem observa você na tua vida, quem observa você dentro da tua casa, quem observa você na tua escola, precisa entender que tu é servo de um Deus todo-poderoso e que tu não precisa nem abrir a Bíblia. A tua vida já é um testemunho vivo daquele Deus que pode fazer. A gente não precisa falar muito. É só a gente se comportar como cristão. Cristãos são mini-cristos. Como que meu comportamento e o seu comportamento está sendo enxergado por quem a gente anda? Ou pela sociedade que a gente está caminhando? Porque Dário observava tanto Daniel que sabia que quando Daniel jejuava, alguma coisa no céu acontecia. A gente não precisa falar muito, irmãos. Esses dias eu fui para academia. Irmãos, academia é bom, viu? Não julga não que academia é bom. Puxar um peso é bom. Cuidar da saúde é bom. Cuidar do espiritual é bom, se alimentar é bom e cuidar do templo é bom. Bora cuidar do corpo, porque o corpo precisa estar bom para pegar a palavra dele. Aí eu sei que esses dias eu estava na academia, cheguei na academia bem plena para fazer meu treino. Vem um instrutor, chamou eu e meu esposo e disse assim, Maiara, preciso te contar um negócio. Aí eu falei, o que foi? Aí eu falei, não vem fofoca não que eu sou crente. Aí ele falou assim, não é fofoca não, é de mim, deixa eu te contar. Eu falei, o quê? Aí eu fui treinar e esse menino foi resolver um negócio e não contou nada pra mim. O nome dele é João, ore pelo João. João não contou nada pra mim. Aí eu falei, caramba, não vi João. Fui embora, terminei o treino, não vi João. Quando cheguei no outro dia, falei, João, o que foi? Aí ele, recebi um diagnóstico. Tô com um problema de saúde, vai parar a minha vida porque eu não vou poder mais treinar. E João é atleta, João joga futebol, João faz luta, é professor de jiu-jitsu, é instrutor na academia, é a vida dele, ele ama aquilo, ele gosta daquilo. Ele olhou pra mim e disse assim, mas menina, acredita que quando eu ouvi o diagnóstico, eu lembrei de você? Porque tudo que eu vou falar com você, tu fala, vamos orar, João, vamos orar. O Deus que faz, realiza. Eu vim aqui perguntar pra você se tu pode orar por mim. Eu falei, João, quer que eu ore agora? Ele, não, calma, a academia tá cheia. Eu falei, João, não tem horário. Se tu quiser, agora que nós oramos. E Deus pode resolver este problema, pode mudar esse diagnóstico. Irmão, não tem hora para nós mostrarmos que nós somos crentes, não. Esses dias na porta da farmácia, a mulher veio me pedir dinheiro, eu não tinha. Falei, irmão, não tem, tu que tem que me dar. Ela olhou pra mim e falou, eu não tenho. Eu falei, tu quer oração? Ela pensou 2 vezes, ela pensou, essa daí é louca. Aí a Bianca comigo no carro olhou pra mim e falou, hã? Aí eu, vamos Bianca, desce do carro. Desceu eu e Bianca. Falei, levanta as mãos, Bianca, bora, nós duas. A farmácia lotada na frente da drogaria São Paulo. Comecei a interceder pela vida da mulher. Falei, Senhor, tira ela dessa vida, da saúde. Repreende toda enfermidade. É o céu falando, o que seu testemunho está transparecendo para quem anda com você? Será que alguém vai vir pedir oração? Ou será que alguém vai olhar para ti e vai falar, não quero ser igual a ele? Porque Daniel mostrava que era crente sem falar, só na atitude. Ai, eu amo isso. A ponto de Dário começar a jejuar. Jejum é coisa de crente caducado, mas Dário falou, nem crente eu sou, mas eu vou jejuar, porque o Deus de Daniel pode resolver, pode entrar, pode livrar, ele é poderoso. O texto vai dizer que Daniel é lançado.
Dário entra num jejum a noite inteira, irmãos, a noite inteira. Sem querer música, sem querer nada, aflito. Só intercedendo por Daniel. Daqui a pouco, quando amanhece bem cedo, no crepúsculo do dia, vem Dário para a porta da cova. E eu amo isso aqui, porque o texto vai dizer que foi colocada uma pedra na porta da cova. E, irmãos, quando nós somos colocados em perigo, a nossa intenção é fugir do ambiente. Daniel era fiel, crente, mas era homem. Você acha que esse homem não teve medo? Você acha que esse homem não quis fugir dessa cova? Mas eu glorifico a Deus pelas pedras que Ele coloca no nosso caminho. Sabe por quê? Porque algumas pedras nos aproximam dEle. Porque se não fosse pela pedra que Ele colocou no nosso caminho, nós não estaríamos aqui. Se nós estivéssemos com o dinheiro que nós queríamos, nós estaríamos viajando, mas não estaríamos nesse culto. Tem pedras que o Senhor coloca no nosso caminho, que é para nos afunilar e nos aproximar dEle, para nós fazermos, para Ele fazer sobre nós um milagre extraordinário. Se a pedra não estivesse lá, Daniel fugiria, mas a pedra foi colocada para ele passar a noite inteira. E nessa tarde, quando eu tirei um período de oração e fui ler esse texto de novo, porque isso ardia no meu coração. O Senhor disse assim para mim: Maiara, eu não livrei Daniel de entrar na cova, mas eu livrei Daniel dentro da... Deus não vai impedir você de receber alguns diagnósticos, de receber algumas portas fechadas, de receber alguns levantes, de perder algumas coisas, de perder alguns amigos, de perder alguns familiares. O céu não vai te livrar de algumas circunstâncias, mas vai caminhar com você no meio dessa circunstância. Ele não vai impedir que você entre na cova, mas Ele vai garantir que vai entrar na cova com você. A ponto de quando o rei chamar Daniel, o texto vai dizer que Daniel responde ao Senhor, ao rei, e diz: Rei! É Dário de fora da cova dizendo: Daniel, tu tá vivo! O Senhor te livrou, Daniel! O texto vai dizer que a voz dele era triste. A voz dele era de quem estava sofrendo. Mas o texto vai dizer que Daniel responde dentro da cova e diz: ó rei, vive, ó rei, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, meu Deus, enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano nenhum, porque não foi achado em mim, não foi achado em mim mal nenhum, pelo contrário, foi achado em mim inocência perante Deus e perante o Senhor. Está entendendo que Deus permite que nós entramos na cova? Mas Ele entra conosco. Daniel entrou e o Senhor mandou na mesma hora o anjo dele. Eu imagino o anjo descendo na cova e dizendo: leão, fecha a boca. Deus vai entrar na cova de alguns irmãos aqui e vai fechar a boca do leão. Hoje boca do leão é fechado dentro da tua casa. Hoje boca do leão é fechado dentro daquele trabalho. Bocas do leão vai ser fechado no bairro onde você mora, na igreja onde você congrega. O céu está falando: eu vou fechar a boca dos leões ao teu respeito. Recebe isso, porque o céu vai mandar o anjo dele para fechar bocas maldosas ao teu respeito, para fechar bocas que afligem a tua alma, para fechar a boca do leão. Ei, o meu Deus enviou o anjo que fechou. Ai, a boca. Me deu livramento dentro. Permitiu que eu entrasse, mas me deu livramento. Permitiu o diagnóstico, mas me deu a cura. Permitiu a porta fechada, mas abriu um acesso extraordinário. Permitiu o levante, mas permitiu também que eu fosse justificado, rei. Está entendendo que Ele vai descer hoje para fechar a boca de leão ao teu respeito?
Hoje tem livramento para tua casa, tem livramento para os teus, tem livramento para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus negócios. É Ele fechando boca de leão. Hoje ao teu respeito. O texto vai dizer, eu encerro aqui, que o rei, na mesma hora, irmãos, preste atenção aqui, na mesma hora, mandou chamar a quem tinha feito toda a armadilha contra Daniel. E mandou lançar, pastora, dentro da cova dos leões. Sabe o que o texto vai dizer? Que antes dos corpos deles baterem no chão, os leões já tinham abocanhado eles no ar e estraçalhado todos os ossos. Diz para mim que o anjo do Senhor não estava nessa cova. Porque Daniel entrou e saiu sem dano nenhum. Daniel entrou e saiu sem machucado nenhum. Fizeram revista em Daniel para ver se Daniel tinha se ferido. E o texto vai dizer que não tinha ferimento nenhum, porque ele crera no Deus que ele servia. Mas os adversários dele nem chegou a encostar no chão. O leão abocanhou e estraçalhou os ossos. E sabe o que significa ossos na Bíblia? Estrutura. E eu libero isso aqui, se você crer, você recebe, eu vou entregar o microfone agora. Toda a estrutura que o diabo armou contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios, contra o teu futuro, contra a tua mente, contra o teu físico, contra o teu psicológico, o teu emocional. O seu toma a minha boca e se você crê, você recebe. Toda a estrutura será desfeita pelo leão da tribo de Judá. Recebe essa palavra em